corpo fala. Psicossomática. O que você acha dessa teoria que diz que todas as doenças, todas elas iniciam seus processos na mente? Você acredita nisso? Você é reticente quanto a essa teoria? Já deixa os comentários e fica aqui nesse vídeo. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, a gente vai entrar aí de novo, adivinha onde? Vamos lá para a Grécia entender um pouquinho sobre tricotomia. Apesar desse nome ser extremamente complicado, complexo, a teoria ela é complicada também, né, gente? A gente está falando de Grécia, não tem jeito, né? Na verdade, a gente está falando daquela tríade. Quem é seguidor aqui desse canal sabe que eu tô sempre falando de tríade. Essa tríade aparece em vários momentos. Espaço, tempo, matéria, id, ego, superego, Deus, Jesus, Espírito Santo. Em vários lugares a gente tem essa representação da tríade, né? Quem ainda não ouviu esses conceitos, então já se inscreve aqui no canal, não perca a notificação, dá uma maratonada para você entender essa linguagem, tá? Quando a gente está falando nessa tricotomia aplicada ao ser humano, a gente está falando de soma, que é corpo, né? Psique ou pneuma, a gente está falando de mente, e a gente está falando de ânima. Ânima é espírito ou alma, né? Depende aí da sua interpretação. Então, o nome já fala tudo, né? Psicossomática. Gente, a gente está falando de uma teoria, de uma tese que ela é milenar. E eu sempre falo que tudo que vem aí desse berço antigo, no mínimo, a gente tem que ter um mínimo de respeito, parar para ouvir e entender o que eles estão falando. Hoje em dia, quando eu falo contemporaneamente, vamos pensar aí no último século, a gente tem o psicólogo, psicanalista, psiquiatra, aliás, minto, não é o psicólogo, o Reich, né, que tem toda uma contribuição aonde ele fala dessa questão dos processos das doenças se iniciarem aqui na mente. Posteriormente a isso, aí na década de 90, a gente tem a psicóloga Cristina Cairo, né? Ela fala bastante dessa abordagem. Tem um pessoal agora aí também do Corpo Explica que fala dessa relação, mas eles falam mais de constituição corporal e não só desse campo das doenças. Mas enfim, fato é, existe uma ligação entre mente e corpo, tá? A nossa medicina atual, isso vem caindo, felizmente, faz essa dicotomia. Quando a gente fala dicotomia, a gente está falando em separação. Então, a medicina clássica, ela é dicotômica, ela separa mente e corpo. Para exemplificar, um paciente surgiu aqui no consultório para mim, alguns anos atrás, e ele com muita dor na coluna, prostrado, né, começando esse processo de ficar meio corcunda, né, com muita dor de coluna. Sabe aquela pessoa que você vê a dor transparecendo no semblante? Pois bem, ele foi ao médico e o médico falou para ele, com essas palavras: você não tem nada. Como assim não tem nada? Ele tem dor, né? Ele não é só músculo, ossos, veias e artérias. Ele é todo um processo, nós somos um cosmos inteiro, né? Na minha experiência clínica, eu não conheço nenhum paciente que eu atendi que tenha dor de coluna e que não carregue muito peso na vida, tá? Esse peso emocional, peso de responsabilidades, né? Peso do mundo, peso da solidão, muitas vezes, né? Peso de se sentir impotente diante das adversidades, né? Então, eu acho que isso fica mais simbólico, mais visível, inclusive na dor de coluna, né? É visível ali no corpo isso aparecendo. Mas existem várias outras patologias, né, que são multifatoriais, né? Quando a gente fala do câncer, por exemplo, é óbvio que o câncer é uma doença multifatorial, a esclerose múltipla também, né? Então tem o fator genética, tem o fator
ritmo, né? Como é que eu mantenho a minha vida? Quais são os comportamentos que eu tenho ao longo da minha vida frequentemente? Então, para se ter uma ideia, obviamente, com uma pessoa que fuma, que é tabagista, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer de pulmão. Mulheres com menos filhos, que não amamentaram, têm mais chance de câncer de mama. Isso porque seio materno, a gente é bicho, né? Seio materno foi feito para ser sugado. Então, a gente está na contramão do designer do corpo, né? E a gente ainda não adaptou, ainda não fizemos a nova versão. Então, né, quando a gente fala que todos os processos de doença se iniciam na mente, a gente entende que o seu corpo tem um exército feito para te proteger, né? A gente tem toda uma proteção. Quando essa proteção ela não está acontecendo por algum motivo, existe um desequilíbrio, né? Aí a gente volta aí para tricotomia. Existe um desequilíbrio entre mente, né, qual é o ritmo que eu mantenho das coisas, e corpo. Então, se você for pensar, eu sou uma pessoa que não tenho muito domínio próprio, eu sou muito nervosa, eu sou muito irritada. Então, já até usei esse exemplo outras vezes, eu vou ter uma produção de cortisol maior no meu organismo, maior de insulina, maior de produção de suco gástrico. Então, a chance de eu desenvolver uma diabetes, uma úlcera, inclusive um câncer de estômago, é muito maior. E isso se iniciou como? Na minha falta de domínio próprio, né? Na minha falta de lidar com frustração, né? Que são funções cognitivas, né? Funções emocionais que deveriam ser ensinadas para a gente desde a primeira infância, mas a gente não aprendeu estratégias de controle mental. Nossos pais não têm estratégia de controle mental, não é? Então, esse é um dos pontos. O outro ponto, quando a gente leva esse olhar para uma linha mais filosófica, que a gente não pode ignorar, porque é uma tricotomia, a terceira parte, a gente está falando de ânima, a gente está falando de espírito. E isso, quando a gente fala aí nesses termos, levando para essa cultura, a gente está falando em ter propósito de vida, né? A gente está falando de ter um rumo, de ter um motivo para se animar, ânima, né? Quando você tem propósito, a sua ânima colabora com a sua psique, o seu corpo reage, ele levanta, ele trabalha em ressonância, existe um equilíbrio, tá? A própria palavra somatização fala soma, né? A soma do comportamento frequente, a gente pode falar aí mais uma vez em princípio de ritmo, né? Tudo que eu faço em excesso, sempre e mantendo aquele ritmo. É importante, agora eu quero fazer uma crítica, por favor, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu vejo muito grupinho de Facebook, eu vejo muito pessoal perguntando no Instagram. Gente, tô com uma otite, tô com inflamação, tô com problema no útero, né? Que emoção que eu tô sentindo? O que eu posso fazer? Aí o jovem místico responde: perdoe, deixa passar a emoção. A coisa não é tão simples assim, tá? Uma vez no corpo, a gente vai tratar no corpo. Se você tem sintomas de uma doença, você precisa procurar um médico. O que eu estou trazendo aqui a questão é que somente uma medicina dicotômica que não te enxerga por inteiro não vai funcionar. Então você precisa de parceiros nesse processo. Você precisa buscar o médico, mas você também precisa entender quais foram as causas que te levaram à doença. Então isso se trata de um mergulho em si próprio. Eu já cansei de citar aqui essa frase em vários vídeos meus, que é: conhece a ti mesmo e conhecerá os segredos do universo. O Jung tem uma frase que ele fala que é mais fácil a gente se articular, construir tudo novinho e ir até a lua do que a gente fazer um mergulho em si próprio. E este sim é fundamental para quem deseja ter uma vida um pouco mais saudável, né? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo fique de alerta, tá?
A coisa não é tão simples assim, não é outro. Ai, pensei numa coisa, né? Fiquei com raiva, tô com úlcera. Não, gente. A gente está falando de um processo de anos, né? É um processo de construção da sua personalidade e para o autoconhecimento, mais uma vez eu sugiro fortemente a psicoterapia, certo? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joia, aguardo vocês lá no Instagram, @psicóloga Luciana Paiva. Deixa aqui os seus comentários, tá bom, gente? Um beijo, um abraço, até semana que vem. E eu tava com batom no dente. Tá bom? Ok. A teoria é complicada também, mas enfim. Vamos nessa.